Olá, amigos, irmãos e todos que fazem parte do canal. Hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro. Te convido para que juntos possamos meditar a liturgia de hoje, que nós celebramos São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, nesta terceira semana do tempo comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar é de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem e não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam as sementes em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconsistentes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar este evangelho que acabamos de ouvir. Jesus investe tempo e energias ensinando não somente os apóstolos, mas também as multidões que chegam de todas as partes. Anuncia-lhes a palavra, atende às necessidades pessoais de seus ouvintes, cura os enfermos. Intensa e fatigosa é sua atividade cotidiana, obra de zeloso evangelizador, comparada ao cuidadoso trabalho do semeador. As sementes se comportam conforme a qualidade do terreno. O resultado é desigual, pois os terrenos são diferentes. Assim também a palavra de Deus, que será acolhida segundo a disposição de cada ouvinte. Alguns se deixam envolver por ela
e se tornam fiéis discípulos de Jesus. Outros, vencida a euforia inicial, vão esfriando o ânimo e se afastam. A parábola deixa espaço para cada cristão responder a si mesmo: qual é, para mim, o significado e o efeito da palavra de Deus? Irmãos, hoje nós também celebramos São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Francisco nasceu em 1567, na França, e lá faleceu em 1622. Advogado, presbítero e bispo, é um dos grandes mestres da espiritualidade cristã. Muito se empenhou para evangelizar todas as classes, a começar pelo clero. Padroeiro dos jornalistas e escritores católicos, fundou a Ordem da Visitação. Seu intenso zelo apostólico nos inspire a investir nossas energias no crescimento da Igreja e do Reino de Deus. Aprendamos com Jesus e sigamos o exemplo dos santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Sales, o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, nossos trabalhos e todos que estão de férias descansando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.